Baseado no podcast A Mulher da Casa Abandonada de Chico Felitti. Os áudios apresentados neste documentário são reais, gravados por Chico Felitti no podcast A Mulher da Casa Abandonada. As encenações associadas são reconstruções livres baseadas nos depoimentos dos participantes e documentos do caso. O objetivo deste documentário é retratar os fatos que envolvem o caso de notório interesse público. Repudiamos quaisquer atos de agressão ou perseguição por qualquer forma contra as pessoas aqui retratadas. Esse era um caso federal criminal contra René e Margarida Bonetti. Documento mostra as acusações do processo contra os Bonetti. Neste caso, o que observamos foram todas as vulnerabilidades se juntando. Status imigratório, raça, sexo, idade, isolamento, analfabetismo, pobreza. Margarida arrumando uma mala. Foi muito perturbador o fato de a Margot ter fugido para o Brasil. Ela foi a abusadora principal. O que essa mulher tá pensando na vida dela? Se ela tivesse algum problema com a justiça americana, ela não passaria na migração, ela ficaria. Como podemos alterar estas leis para resolver as situações como a que a Hilda viveu nas mãos dos Bonetti? O Sr. Bonetti acha que seria a palavra dele contra a palavra dela. E que ninguém acreditaria nela e sim nele. Aqui está ele. Eu sou engenheiro, tenho um doutorado, sou empresário rico. Quem é Hilda? Ela não sabe seu aniversário, não sabe onde nasceu. É empregada, está abaixo de nós. Por que acreditariam nela e não em mim? Foto de Hilda mais jovem. Corte para a tela preta. Título aparece: A Mulher da Casa Abandonada. Cena desfocada. Hilda mais jovem escova o cabelo de uma menina. A Hilda criou Margot Bonetti. Ela foi empregada doméstica dos pais da Margot Bonetti. Então, ela criou desde seus 9 anos. A menina, Margarida, olha para Hilda. Eu vivi com a mãe dela, com o doutor Geraldo, anos e anos. Eu vivia com ele lá em São Paulo. Eu com a dona Lourdes, nós se combinava bem, mas ela era muito esquentada, não? Às vezes tudo parecia um trovão, assim, uma tempestade, que eu até saía de perto, não queria nem saber aqueles gritos que subiavam, né? A menina sorri para Hilda. Depois, ela se vira. Mas cada Margot gostava muito de arroz com batata. Então eu fazia para ela um arrozinho gostoso, com batata e tudo. Mas você estava muito bem no começo. Eu enxergava ela como uma criança grande, entendeu? Sempre. Aí eu cresci tudo. O sonho da minha vida era ter ela comigo sempre. A Margarida diz que era criança quando conheceu a Hilda e, a partir disso, diz que elas eram melhores amigas. A Margarida, num dado momento, diz até que ela ganhou a Hilda de presente da família. A menina penteia o cabelo de uma boneca. Corta para a boneca, suja e velha, na casa abandonada, em Higienópolis. A Hilda foi contratada como doméstica e ela morava no imóvel. Uma pessoa muito simples, que a família dela era muito pobre, né? Então, ela era uma simples doméstica. Na planta da casa, a palavra criada é mostrada sobre um dos cômodos. No Brasil, havia um termo que definia a empregada doméstica, que era criada. Criada significa uma empregada que se cria, que é adotada, que é crescida dentro do seio familiar. A casa da Margarida é uma casa construída depois da época do café, do auge do café. Período em que a escravidão imperava. Coincidentemente, nós vimos o que aconteceu em Washington. Ela trouxe a tradição da cultura escravocrata para os tempos atuais. O porão da casa em Gaithersburg está vazio. Eu descobri que a Hilda nasceu no interior do Brasil, numa família muito pobre e que ela foi dada de presente. Eles não tinham dinheiro para alimentá-la, vesti-la ou coisas assim. Um pincel desenha uma linha ondulada sobre um fundo branco.
E a vida para mim era tudo muito amarga, né? Que você sempre sozinho, porque eu nunca tinha mãe, nunca tinha pai, nunca tinha... Todo mundo aproveitava de um jeito ou do outro, não? Agora um dedo desenha com guache sobre a mesma folha de papel. Primeiro, no Brasil, não ensinaram nada para ela. Ela ficou exatamente igual ao que era quando saiu do seu povoado. A violentaram de tal forma que eliminaram sua personalidade, seu jeito de ser, seu caráter. Entende? E aqui piorou. À noite, uma tomada mostra o exterior do hospital. Eu recebi uma ligação do FBI. Eles me perguntaram se eu sabia quem era a Hilda e se eu a tinha examinado. Eu respondi que sim para ambas as perguntas e, basicamente, expliquei para eles que se tratava de um caso claro de abuso, tanto emocional quanto físico. Definitivamente, esta mulher, a esposa, tinha sido muito dura com a Hilda. Em flashbacks, Margarida joga sopa em Hilda. Hilda limpa o chão. Margarida pressiona um botão. Vemos a frente da casa cinza e depois o corredor. Nós batemos na porta e juntamos todos os pertences da Hilda. Tudo estava muito bem cuidado. Mas o quarto dela era sujo, não tinha janela, era escuro. E eu perguntava sempre, do que precisamos para provar este caso? Policiais verificam o porão. O problema é que, claro, apesar de ela ter sido escravizada, não podíamos acusá-los de escravidão, porque as leis eram muito antigas. Naquela época, a Suprema Corte dos Estados Unidos havia dito que coerção psicológica não era suficiente. Essa ideia de que era preciso mostrar força física. No corredor, Margarida bate na barriga de Hilda. Então tivemos que processá-los por abrigar um imigrante ilegalmente. Eles não estavam abrigando um imigrante, estavam escravizando alguém. Surge o texto, julgamento arquivado, 10 de janeiro de 2002. Estados Unidos contra René Bonetti. Neste caso, ambos os Bonetti foram indiciados. Por isso, quando a acusação foi feita, eu acho que a Margarida conseguiu se livrar de enfrentar qualquer penalidade criminal ao deixar o país. No momento que ela é indiciada, a Margarida Bonetti diz que precisa voltar para o Brasil porque ela está com um familiar doente. Vou dizer uma coisa, eu não fiquei foragida porque eu estava cuidando da minha mãe aqui e depois eu estava com problemas de saúde que me impediam de viajar. Eu não podia piorar a minha situação. Como é que eu vou testemunhar, fazer alguma coisa se eu não consigo nem ficar de pé? Eu não conseguia ficar de pé, eu estava sangrando muito. A fotografia de uma jovem Margarida é mostrada ao lado de uma mulher idosa. A Margot fugiu do país e nós nunca mais a vimos. Placa do lado de fora de um prédio diz Palácio Itamaraty. A partir do primeiro momento que o FBI entrou em contato com a gente, houve um canal de comunicação bem fluido. Então, eles sempre nos informavam a respeito tanto do processo quanto também da fuga da Margarida. Eu acho que foi assim considerada na época que ela fugiu da justiça norte-americana, se abrigando no seu país natal, Brasil. A Margarida estava no Brasil e tinha deixado o marido para trás, lá nos Estados Unidos, para ele responder pelo inquérito em que os dois eram acusados. Quando uma pessoa é acusada e comparece perante um tribunal, se o Departamento de Justiça achar que há uma possibilidade dessa pessoa tentar fugir, há meios de usar tecnologia para garantir que eles saibam a localização dessa pessoa. Portanto, em muitos casos, isto pode ter acontecido. E no caso de René Bonetti, foi possível colocar uma tornozeleira eletrônica que transmite um sinal que indica onde ele está. Vi o René mais uma vez e ele tinha uma tornozeleira eletrônica. O Departamento de Justiça receava que ele fugisse do país como a Margot. Como eu disse, eles nunca falavam conosco, sempre nos ignoravam, mas daquela vez, quando vimos o René, ele começou a falar conosco. Ele estava sorrindo, ele foi tão simpático, como se fosse outra pessoa, e foi bizarro. Um site exibe entrevista de René Bonetti para a TV Record 2022. Ela recebia normalmente, recebia aí no Brasil porque não podia receber aqui.
Ela precisava de dinheiro, qualquer coisa eu dava. Precisava de dentista, eu levava. Precisava de roupa, a gente pagava e comprava. Ela comia o que a gente comia. Em um escritório. Pouco tempo antes do início do julgamento, o René Bonetti, através do seu advogado, tenta fazer a situação desaparecer. Ele concorda em pagar a Hilda $4.000 por 20 anos de trabalho. Essa foi a proposta dele. Eu só guardava o dinheiro dela, né? Quando ela pediu, ela me dá o dinheiro. Eu fiz um cheque e mandei para o advogado dela. Aí ela mandou de volta. Não, isso aí é muito pouco. Nós queremos $1 milhão. Esse sujeito não entende o que está acontecendo aqui. Hilda dorme no quarto do hospital. Eu ainda não estava sabendo como eu ia morar e aonde eu ia parar, que eu estava cheia de ficar correndo que nem uma cigana pro mundo afora, não? E eu dentro de mim falei assim, aí, e agora? E como é que eu vou viver? Não tem aonde viver. E como é que eu vou morar? E aonde eu vou comer? Aonde eu vou... Não, mas tanta coisa, e aonde eu vou ficar? Nós tínhamos uma paróquia chamada Nossa Senhora das Américas, em uma comunidade predominantemente latina. Acho que o padre era bilíngue. Fizemos algumas ligações e eles tinham um apartamento onde ela poderia se esconder o mais rápido possível. Um sótão com paredes bege. A irmã Manuela tinha um lugar para a Hilda. Então, nós levamos a Hilda para um apartamento perto da igreja da irmã Manuela, onde a irmã Manuela ficaria por perto. Lá ela ficou escondida até o julgamento. Eu temia que a Hilda fosse abordada pela família Bonetti no período anterior ao julgamento. O risco existia. Ela estava bem protegida, mas absolutamente todos nós tínhamos a impressão que estávamos suscetíveis a sofrer algum tipo de pressão. Matérias de jornais citam o início do julgamento. Desenhos de uma pessoa dentro de um carro com a cabeça baixa. Conforme o lugar que nós passava, eu tinha que baixar, eu cobri com a capa da advogada, sei lá, tanta confusão, né? Desenhos do local do julgamento. Eu fiquei impressionado com o tamanho e com a imponência do prédio, e com o fato de sermos apenas uma parte de uma multidão enorme. A tensão estava instaurada e a expectativa de qual seria o resultado. Este caso foi uma grande matéria para os editores do Washington Post. Eu já cobri centenas de casos, tanto em tribunais federais quanto estaduais ao longo dos anos. E este, eu posso afirmar, é um dos mais memoráveis. Durante o julgamento, eu me sentei à mesa com Steve Delabac e Maifele, advogados da acusação. O Sr. Bonetti se senta com seu advogado na outra mesa. O júri está aqui, ouvindo o caso. Temos a juíza aqui, os intérpretes. É um caso muito sério. O fato de eles terem colocado o Sr. Bonetti sozinho, sentado numa cadeira, e a Hilda do outro lado, muito próximos, me pareceu um momento de muita tensão. Este é um ambiente completamente novo para a Hilda. É muito intimidador ter o Sr. Bonetti logo ali te encarando, sabe? Ter os jurados que você não conhece, uma juíza. Ela nunca viu nada assim antes. E o René aí, o patrão, sentado aqui, tudo aí direitinho, tudo mais. Uma cara, meu Deus do céu, uma cara. E a esposa, você vê a coisa que mais podia aparecer, para São Paulo. Tomada aérea de São Paulo mostra prédios altos. Margarida continuava no Brasil, mas em endereço desconhecido. Desde que a Margarida Bonetti foi ao Brasil, não tomamos mais conhecimento dela, a não ser pelo telefonema que ela me deu. Uma pessoa pega o telefone e digita.
A linha da argumentação da Margarida Bonetti era que eu, como autoridade consular do Brasil, deveria testemunhar a favor do René Bonetti, seu marido, contra, portanto, a Hilda, dizendo que aquele tratamento que lhe tinha sido concedido durante 20 anos era um tratamento normal e aceitável no Brasil, que seria, portanto, apenas um choque cultural. Seja aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na Grécia, na Tailândia, os advogados da defesa sempre terão os mesmos argumentos. Que as condições da pessoa eram melhores do que na própria casa, ou que ela fazia parte da família e eles a amavam. Quando eu cheguei à sala de julgamento, e o julgamento começou, nós percebemos que a Margarida não estava. E nós percebemos também um certo nervosismo da juíza, porque certamente ela havia sido informada pouco tempo antes da ausência da Margarida, né? E a única pessoa que sabia que ela não voltaria do Brasil era o René. Eu tive a oportunidade de falar para ele: você viu, eu te avisei, eu pedi, eu implorei para você deixar a Hilda legal. E você se recusou e ela ficou ilegal lá. Olha tudo o que aconteceu. Se você tivesse colocado ela legal, pelo menos isso, ele não ia poder falar nada, porque ela estava legal. Ele falou, ele era muito burro, muito imbecil, tá? Esse homem aí. Um dos aspectos da acusação foi que houve co-conspiração entre Margot e René em todo este incidente. Conspiração para abrigar um estrangeiro irregular, abrigar um estrangeiro irregular para obter vantagens comerciais ou ganho financeiro privado em relação ao que causou lesões corporais graves. Portanto, estes são os 3 crimes diferentes dos quais ele foi acusado. Começou a brigar com a Hilda, quase todo dia. Um belo dia, as duas se saíram a tapas. A Hilda saiu correndo de casa, foi se queixar com uma vizinha. A vizinha ofereceu trabalho para ela, falou, traz seus documentos, que eu te emprego aqui. Quando ela descobriu que não tinha documento, resolveu chamar a polícia, FBI, tudo. Aí que começou a confusão. O advogado de defesa do René Bonetti foi muito agressivo no contra-interrogatório de Hilda. Ele está fazendo perguntas que sabe que ela não sabe responder, como qual é a sua data de nascimento, onde você nasceu exatamente, sabe? Que tipo de visto você tinha? Ela não sabia responder isso. Finalmente, a juíza estava farta e disse, tudo bem, vamos fazer um intervalo. Vamos dispensar o júri. E eles reiteraram para a Hilda na nossa frente que, se você mentir, será acusada de desacato. Haverá acusações de perjúrio e a senhora poderá ir para a cadeia. Quer perguntar a mim? E eu não vou mentir, eu tenho que falar a verdade, eu estou no meio da polícia. O julgamento inteiro foi muito dramático. Eu diria que o destaque foi o depoimento da vítima, Hilda, que descreveu em detalhes aterradores todo o abuso que sofreu nas mãos dos Bonetti. Ela sofreu abuso psicológico, sofreu abuso físico. No banheiro, Hilda toca sua cabeça. E ela agarrou o tufo de cabelo com as 2 mãos assim e puxou. O couro cabeludo soltou no cabelo aonde ela puxou. Cabelo com sangue desce pelo ralo. Eu lembro de alguns momentos nos quais ela precisou se recompor para manter a postura, enquanto ela descrevia alguns dos piores abusos que havia suportado. O meu patrão, ele achava que tudo isso era minha culpa que tinha acontecido, era minha culpa que tinha passado, minha culpa que tinha cá. Aí eles veio e me levou para uma salinha lá no fundo, uma salinha bem chiquita ali.
E chorava, e chorava, e chorava, e aí? Agora que essa salinha eu tô aqui, aí que eu vou acabar indo presa pra prisão, e eita nós, o que vai fazer, o que vai acontecer, e tudo mais. Sabe quando você tá com a cabeça assim, que você não sabe pensar mais do que tá acontecendo, que vai passar? Havia uma sensação de expectativa sobre os resultados. Tinha uma pergunta no ar. Ok, o que vai acontecer agora? Eu fiquei com a impressão de que os procuradores deram espaço para que o René acusasse a mulher. E assim pegaria uma pena menor. Mas ele, em hipótese alguma, abraçou essa causa, defendeu a mulher até o último caso. Sim, ela brigou com a Hilda, tudo bem. Mas, ademais disso, a culpa foi minha, que eu mantive a Hilda lá e eu devia ter mandado ela de volta para o Brasil. Isso não teve nenhuma culpa dela. A juíza se dirigiu ao Bonetti novamente, dizendo: neste caso, você terá de cumprir a sentença da sua condenação, que é de 5 a 7 anos de prisão. São exibidos documentos de sentença. A pena dele foi maior do que esperávamos. Parte do motivo que a juíza disse que ele havia prestado falso testemunho. Quer dizer que era tão óbvio que ele mentiu ao depor. Um desenho de René sentado com a cabeça abaixada. Documentos da multa a ser paga. Além da sentença criminal, também foram aplicadas penalidades monetárias. Fizemos um cálculo que acabou sendo de cerca de $110 mil. Esse foi o valor mínimo para a Hilda, além das multas. A juíza chamou. Ela fez um sinal para o oficial e para os 2 policiais que estavam ali. Eles entraram e nós o vimos, como em muitos filmes, ele saindo de lá algemado. Aí logo depois eu vi que o homem ficou chamado. Eu fechei. Ele foi sentenciado a 6 anos e meio, o que parece pouco tempo comparado ao tempo que ela passou forçadamente aprisionada. Mas ela foi sujeita a isso porque não haviam leis de trabalho forçado. Tudo teve a ver com imigração irregular. Uma tomada distante mostra o Capitólio. O caso Bonetti aconteceu quando estávamos preparando a Força Tarefa Nacional de Exploração dos Trabalhadores. Enquanto trabalhávamos na legislação, tomamos conhecimento do caso Bonetti e dos problemas que tinham acontecido em Gaithersburg. Fomos capazes de argumentar com sucesso ao Congresso que precisávamos atualizar os antigos estatutos da Guerra Civil, que precisávamos criminalizar a coerção psicológica. Nós precisávamos criminalizar alguém não ter o próprio passaporte. Este caso, a condenação de René Bonetti, foi um impulso importante para a aprovação no Congresso de uma lei antitráfico. As repercussões deste caso se estenderam muito além da condenação de René Bonetti. Bill Clinton pega uma pasta e uma caneta. Today I want to talk to you about the most significant step we've ever taken to secure the health and safety of women at home and around the world. It's a new law I'm signing called the Victims of Trafficking and Violence Protection Act. The Trafficking Victims Protection Act that mandates the report condemns trafficking as a modern form of slavery. This report represents the resolve of the entire United States government to stop this appalling assault on the dignity of men, women, and children. E tudo que passou entre eu e o esposo dela, só faltava ela. Ela tinha que ser presa. Noite. Uma tomada se afastando da casa em Gaithersburg. Em seguida, uma tomada aérea de Higienópolis.
depois do julgamento. A justiça americana insta a justiça brasileira. Existe um acordo de cooperação. Então, os Estados Unidos fala: oi, Brasil, temos essa pessoa que queremos julgar e ela está aí. Vocês podem fazer alguma coisa a respeito? Mesmo sabendo que o Brasil não extradita os seus cidadãos, o FBI manda uma carta para a justiça brasileira pedindo os instrumentos legais para possibilitar o julgamento da Margarida no Brasil e possibilitar também o congelamento dos seus bens, inclusive a casa. A frente da casa abandonada é mostrada. A Polícia Civil do Estado de São Paulo vai até a casa abandonada, que é o último endereço da Margarida que eles têm registrados, e afirma que bateram na porta e que não tinha ninguém. Dentro da casa, insetos andam pelo chão empoeirado. A polícia tentou, mas eles não conseguiram encontrar a Margarida. E ela continua na lista de foragidos da justiça americana até hoje. Então, se Margarida Bonetti voltasse hoje para os Estados Unidos, ela enfrentaria detenção, julgamento e ela poderia ir para a cadeia pelos mesmos crimes que levaram à condenação de René Bonetti. O julgamento que ocorreu dela lá do René só, entendeu? Não foi... Eu nunca fui citada... A senhora foi citada e procurada. A senhora ficou na lista de procurados do FBI. Agora eu quero saber por que a senhora veio para o Brasil e nunca voltou para responder por essas acusações dos Estados Unidos. É isso que eu vou te contar. Eu quero te fazer essa pergunta aí que você acabou de falar da novidade para mim, que eu nunca soube. Você acabou de dizer assim: a senhora foi procurada pelo FBI e ficou aonde? Numa lista? Que lista? Fala pra mim. À noite, de fora da casa abandonada, as janelas são fechadas. O mistério da casa abandonada parece que nunca termina. Depois do podcast ter saído, eu recebi uma mensagem de um moço que chama Fábio. Fábio mora em Campinas. É uma cidade ali do lado de São Paulo. E ele dizia que a Margarida Bonetti tinha morado nos fundos da casa dos pais dele, quando ele e os irmãos eram crianças. Essa casa do Fábio fica num bairro simples, afastado do centro da cidade, bem diferente de onde a Margarida tinha morado até então. E isso aconteceu durante a primeira década dos anos 2000. E essa informação que ela tinha morado em Campinas, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então eu fui encontrar com o Fábio para entender o que mais ele tinha para me contar. Texto mostra: Campinas, 109 quilômetros de São Paulo. Alô? Alô, Fábio? Fala, Chico. Como você tá? Tranquilo, e você? Bem também. Cheguei em Campinas, tô na praça. Beleza. Valeu, meu. Um abração, até já. Por que você me mandou mensagem mesmo, Fábio? Então, cara, eu tinha visto sobre a matéria da mulher da casa abandonada e eu vi lá Chico Felitti e falei assim, cara, vamos dar uma olhada, né? Tipo, naquele famoso scrolling que você faz, tipo, em Instagram, às vezes no YouTube, tá vendo alguma coisa. Achei interessante, daí eu fui pesquisar um pouco do caso e vi sobre a pessoa. Eu falei assim, cara, puta, essa pessoa, a Margarida Bonetti, né, que fala lá, é a Maria, a pessoa que morou na minha casa. E era um sobradinho e tinha uma casa de fundo. Então ela morava naquela casinha de fundo. Imagem aérea de um bairro com casas próximas uma da outra. Em seguida, dentro de uma delas, há uma grande bagunça. Uma mão abre a porta e uma mulher entra. O que é mais engraçado, ela vê o ânus de uma forma totalmente disfarçada. Então as roupas dela você via que já eram bem desgastadas, né? Cara, tava um calor desse aí, igual hoje tá, sei lá, uns 30 graus, ela tava andando com blusa de frio na rua. Então a impressão é de que a Margarida estava se disfarçando de alguém que ela não era. Sim, sim. Ela se colocava numa posição de coitadinha. E talvez essa postura ela mesma se colocava justamente porque ela estava tentando se esconder. Talvez seja o melhor local para ela poder ter se escondido, né? Porque é bem afastado muito da cidade. Era uma coisa muito oculta, assim, sabe? A gente olhava assim e falava assim, nossa, o que será isso, né? E a gente ficava olhando assim, daqui da frente, olhando lá pro fundo que era a casa dela. Tem uns vizinhos aí pra frente que falavam só via ela andando na rua. Ela vinha lá da rua, tipo daquele poste lá, daí ela vinha se arrastando na bengalinha dela com um saco preto assim, ó. E o que ela via na rua, ela pegava na época. Tipo assim, a gente tava aqui de cima, aqui, a gente olhava assim, mas nossa, que mulher estranha, né? Margarida pega uma máscara branca que encontra entre as folhas caídas.
Aí entrava aí pra dentro e ia acumulando o lixo dela aí dentro. O cheiro que exalava da casa era muito forte. A casa dela era um lixo. Um lixo, desde o quarto, desde a sala, desde a cozinha, desde o banheiro. Era um verdadeiro lixo. Margarida pega algo entre as folhas secas. Ela parecia que ela escondia uma coisa assim, no olhar dela, assim, pra você. Parecia que ela escondia uma coisa meio escabrosa, assim, por trás dela, sabe? Ela pega um globo de vidro com neve artificial dentro, que cai sobre pequenas árvores de plástico quando balança. A Margarida viveu anos disfarçada de vítima em Campinas. Ela ficou lá perto de uma década, esperando, né, o crime prescrever. Então ela volta para casa abandonada, depois desse tempo todo no interior, porque ela sabe que não vai mais ser julgada pelos crimes aqui no Brasil. Surgiram boatos, comentários de maus tratos. Isso daí eu desconsidero porque a Margarida não seria capaz de fazer isso. Não lembro de nenhum comentário e acredito também que as pessoas não têm nenhum problema porque ela convive com todo mundo fala com ela, todo mundo visita, ela conversa com todo mundo. Eu acredito que não tenha nenhum problema com relação a essa história. Que crime mais grave ela deveria ter cometido para que as pessoas não minimizassem? Eles criaram essa personalidade falsa, entendeu? Que era essa Margarida aí que você está falando. E que você está reclamando que eu devia achar que aquela pessoa sou eu. Aquela pessoa não é eu. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa da paz, do bem. Eu nunca fiz nada de ruim para aquela senhora, que eu até gostava demais dela, tá? E fiquei extremamente surpresa como ela foi, como é que vamos dizer, convencida e trabalhada, manipulada para fazer as coisas que ela fez. Apoiada em um andador, Hilda caminha pelo corredor de um prédio. Quando a gente apanha tanto, com a calma, a gente ganha bondade, não? Então eu falei, com a paciência, eu cheguei lá. Hilda cruza os braços e coloca-os em cima da mesa. Depois, com seu andador na frente, vestindo um grande casaco preto e com seu cabelo grisalho curto, ela caminha por diversas ruas. Um jovem de bicicleta passa por ela. Então, Hilda se senta em um banco e observa os que passam na frente dela. Agora, em um lugar diferente, ela coloca um pincel na tela com tinta amarela. Esse quadro aqui, eu pintei ele como se fosse uma casa da praia, né? E aí eu assim, guardei na cabeça assim, eu vou chegar em casa e quero fazer esse quadro. Há várias pinturas sem moldura em uma mesa. Tudo isso daí, minha mãozinha que trabalhou. Aí eu fui fazendo os quadros também, gostei da ideia. Aí quando eu não tinha muito o que fazer, da Batiste, abandonada e tudo mais, aí comecei a pintar esses quadros. Me perguntando se eu preferia voltar para São Paulo ou preferia eu ficar aqui. Eu fui direto, eu falei, para voltar para São Paulo, eu prefiro ficar aqui.
Historicamente, tivemos alguns juízes nos Estados Unidos que realmente disseram que uma ameaça de deportação não era uma ameaça de escravidão porque você estava sendo informada que seria mandada para casa. E isso significava que você seria libertada, sairia da casa onde estava sendo maltratada e seria enviada para o seu país. Bem, isso pressupõe que você tenha algo em seu país de origem para voltar. E Hilda dos Santos não tinha. Eles haviam lhe tirado isso décadas antes. O que ela iria fazer? Viver em situação de rua no Brasil? Se eu sinto que houve justiça? Não posso dizer com certeza. Quero dizer, para mim, para que a justiça realmente ocorresse, Margarida deveria estar naquele tribunal também e ser julgada. E ela também deveria ter recebido um veredito de culpada. Margarida fecha a porta e seu rosto está completamente pintado de branco. A Margarida, se ela quisesse mudar a vida dela, teria uma vida, assim, muito confortável, tem condições financeiras para poder mudar a vida dela. Mas ela gosta de viver o mundo dela, com a natureza, liberdade, e ela ama essa casa da forma que está. Ela não vai acontecer nada, ela vai morar aí até ela morrer. Esta casa pertence a mim, tá? E eu não vou vendê-la para ninguém por nada deste mundo, entendeu? Esse é o desejo do meu pai, é o desejo da minha mãe, e eles sabiam que eu sou a única pessoa nesta família que vai manter essa casa exatamente como ela é. E é isso que eu vou fazer. Uma cena aérea mostra o telhado da casa abandonada entre os prédios altos ao redor. Corte gradual para a tela preta. Texto aparece. Margarida jamais respondeu às acusações criminais. No Brasil, o inquérito policial movido contra ela foi arquivado em 2005 e o crime pelo qual foi investigada prescreveu. Até o término desse documentário, em 2025, Margarida vivia reclusa na casa abandonada. René Bonetti deixou a prisão em 2005 e segue vivendo e trabalhando nos Estados Unidos. Após o julgamento, Hilda Rosa dos Santos teve direito a um visto de permanência nos Estados Unidos. Hilda decidiu aparecer e falar publicamente pela primeira vez neste documentário. A coragem de pessoas como ela, que denunciaram seus patrões, fez com que as leis dos Estados Unidos fossem revistas, impactando na vida de milhares de imigrantes. Ainda assim, esse tipo de crime ainda é uma realidade no mundo. No Brasil, entre 1995 e 2023, mais de 600 mil pessoas foram resgatadas de condições de trabalho análogas à escravidão. Disque 100 para denunciar violações de direitos humanos no Brasil. Margarida, René e seus familiares não quiseram participar deste documentário. Uma produção Coyote. Direção geral e produção executiva, Kátia Lund.